Olá amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, primeiro pregão de julho, primeiro pregão do trimestre, do terceiro trimestre de 2022 e também do segundo semestre de 2022. Enfim, um início aqui que esse semestre seja bem melhor do que foi o primeiro semestre aí, que o Ibovespa apresentou uma queda ali de uns 6%, né? O último mês, o mês de junho, fechou aí com queda de 11,5%. Mas começamos o mês de forma positiva, eu vou mostrar isso daqui a pouco. Já me identificar, para quem não me conhece, eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. E tem esse canal no YouTube aqui desde 2010, então você que me acompanha há mais tempo também. Se não segue ainda, segue. Quem você que começou agora, aqui embaixo tem o botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações também ativado para sempre ser lembrado de todo o conteúdo que a gente publicar aqui dentro do canal. Aproveite bastante e principalmente aí a parte de aprendizado. Vamos então aqui nessa análise, eu vou abordar, além do Ibovespa, eu vou falar aqui dos futuros, mini índice, mini dólar. Na sequência eu falo aqui de umas 13 ações, mais o BDR aqui do Google. Então a lista está aqui, lembre-se, você pode, essa lista aqui ela nasce muito, além de operações que a gente tem em aberto, enfim, algum ativo de destaque, você tem aqui embaixo nos comentários, para deixar ali seu registro para a próxima análise de fechamento pregão. Ou seja, qual ativo que você gostaria que fosse analisado que não está ainda aqui nessa lista. Porque eu estou falando isso porque a gente ainda recebe, na mesma análise que eu estou falando aqui de TUB4, aí ainda tem um comentário, fala de TUB4. Então dê uma olhada na análise por completo, vá na descrição, tem lá os ativos listados na descrição, ainda com o tempo de cada um deles, tá? Vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Essa é uma forma que a gente disponibiliza todo esse conteúdo de forma gratuita. Essa é uma forma de você prestigiar aqui nosso trabalho. Com isso você nos ajuda a impulsionar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa, que terminou o pregão, primeiro pregão do mês, com alta de 0,42%, proporcionando um candle chamado ali de martelo, uma variação do martelo devido a essa sombra superior, mas que, se acontecer aqui a superação da máxima deste último candle do pregão de hoje, que é 99.339, cria-se uma expectativa, ou seja, uma sinalização de alta que aumentará a probabilidade de novo de testar essa média aqui, zona de resistência mais relevante, bem perto da média ali, 100.763. Depois disso, a máxima 102.237. Enquanto o Ibovespa não conseguir efetivamente superar essa máxima aqui, segue dentro de uma tendência de baixo. Por mais que gere um sinal de alta, um fundo ainda levemente descendente. Se ele romper isso aqui, ele gera um fundo duplo, que muda a tendência de baixa para a tendência de alta. Então vai ser importante o comportamento no decorrer da próxima semana. E por falar em semana, a semana fechou em leve alta de 0,29%. Lembrando que o GPS da tendência estava 91%, que cria uma expectativa de se ter algum processo de repique. O repique está fraco, começou fraco. Mas de maneira geral, vou falar também sobre o GPS da tendência lá no domingo, onde eu falo do radar da semana, falo mais a respeito aí também desse fechamento semanal e de forma mais detalhada do Ibovespa. Por falar em forma mais detalhada do Ibovespa, você já assistiu a análise especial que eu fiz sobre o Ibov, falando o que esperar para o mês de julho da nossa bolsa, níveis de suporte importantes, estatísticas sobre o mês de julho, que é uma estatística bem interessante. Dá uma olhada lá, eu publiquei hoje de manhã. Então você volta aí no canal, dá uma olhada lá nas videoanálises disponíveis, ou mesmo dentro do aplicativo DV Invest, vai lá no menu. No menu tem vídeos, você vai ter lá análise de fechamento, clica lá na lista, vai ter uma playlist lá que vai ter a análise especial do Ibovespa. Então temos aqui um sinal, um padrão de reversão dos candles que aumenta-se a chance de ter um movimento de subida, de confirmar esse padrão ao superar a máxima do pregão de hoje. Já comentei sobre as resistências, mas enquanto isso não acontecer, seguimos dentro do movimento de baixa que respeitou temporariamente aqui um suporte na faixa dos 98.080 a 97.775. Seguindo agora para falar dos futuros, o mini índice no pregão de hoje, tá, lembrando que ainda tem aqui pelo menos mais uns 30 minutos para fechar o pregão, um gráfico de 60 minutos. Nós temos aqui uma recuperação em cima do nível de suporte, bateu aqui, ficou travado aqui e conseguiu gerar uma sinalização positiva, movimento para cima, bateu na resistência, zona de resistência está aqui. Para o próximo pregão, abriu subindo, passou a gerar sinal de alta preferencialmente acima da região de 100, 620, fundo ascendente,
ou mesmo pivô de alta, fica mais para se buscar a operação de compra. Por outro lado, abre caindo, confirmando um topo no mesmo nível do topo anterior, vindo aqui para baixo dessa região, fica mais para buscar venda de topo descendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Tá? Preferencialmente topo descendente, ou seja, abre caindo, abre aqui caindo seu gráfico de 10 minutos, sobe, ou gera topo descendente, ou fica patinando entre as médias, e gera depois, patinando entre as médias, ficar aqui assim de lado, e depois gera um pivô de baixo também aceitável para se buscar essa operação de venda no mini índice. Seguido para o dólar no dia de hoje é uma alta forte de 1,26%, gerando um gap de alta pulando uma zona de resistência. O dólar segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo. E olhando para o gráfico de 60 minutos, essa tendência de alta vai sendo mantida aqui também. Olha, forte alta, recuo do preço, sinalização de alta, está dentro do movimento de subida a favor da tendência. Logo, se abrir subindo, fica mais para se buscar compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 5,367, preferencialmente acima desse patamar. Essa região aqui de resistência um pouco mais relevante. Bateu já uma vez, respeitou, não fechou acima, de novo está batendo aqui, não tá respeitando. Então, se abrir subindo e gerar sinalizações de alta acima desse patamar, foco em compra de day trade. Por outro lado, se gera um topo no mesmo nível do topo anterior, perdendo a mínima dessa última hora de pregão aqui na segunda-feira, olhando mais para quê? Para buscar uma venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos mais próximo da média de 13 períodos. Então seria essa alternativa aí de operação para segunda-feira. E lembrando que eu atualizo isso aqui na segunda, no giro dos futuros que acontece ali entre as 9 e 9h30, um vídeo que é publicado dentro do aplicativo DV Invest. Você pode também acessar lá, fica lá dentro de recomendações. Quando você clica em recomendações, está lá giro dos futuros, menu recomendações, você clica em giro dos futuros, vai ver o vídeo lá, o último vídeo sobre o giro dos futuros. E a gente manda uma notificação também quando publica esse vídeo. Seguindo agora para as ações, a PTR4 terminou o dia de hoje bem, com alta de 2,15%, veio ali bater nos 28,83, até chegou a superar essa máxima, mas ainda abaixo da região aqui dos R$29, região importante resistência. Para quem quer buscar compra de pivô de alta, aqui já oscilou acima, daria até para arriscar a entrada. Melhor ainda se superar essa máxima, que aumenta um pouco mais a probabilidade de subida. O stop ficaria ou aqui embaixo. A alternativa de entrada seria essa. Fechou um candle mais forte aí para cima dessa região, ou seja, um candle mais forte, trabalha com stop já abaixo da mínima desse candle, seria uma alternativa também de redução do tamanho do stop dessa operação. Fechamento da semana bom, com alta de 8,52%, mas ainda abaixo de um nível importante de preço. Então vai ser importante ver o papel ali, olhando para o gráfico semanal, se consolidar acima dessa média móvel de 3 períodos e aqui no gráfico diário, que retorne para cima da região dos R$29. É uma resistência aqui 28,84 a R$29, 29,08. Então o retorno do preço para cima desse patamar é mais interessante em termos de busca de operações de compra, até mesmo para gerar essa confirmação extra aqui de retomada da tendência de alta de curto prazo através desse pivôzinho de alta que ela montou. Ela desarma esse pivô se voltar para baixo dessa mínima desse fundo. Ou seja, para quem está comprado, pode deixar o stop em R$ 27,39. A Vale 3 teve um pregão aqui que foi lá testar um nível de suporte. Queda de 1,91%, está dando um movimento de baixa. Compra aqui, o stop fica muito grande pelo tamanho do candle, muito próximo à média, mas é uma alternativa que seria em termos de fundo ascendente, de tentar pegar um movimento para cima. Mas abaixo da média, você tem um risco um pouquinho maior em termos de entrada. Fora essa questão, que eu vejo como mais importante do que a própria média, é essa questão aqui, ó. Região de fundo ali anterior, por volta principalmente dos 77,80, observe que aqui é um fundo descendente, que foi uma sinalização de fundo descendente, bateu nessa região, perdeu força, fechou aqui para baixo dessa região, ou seja, para baixo do 77,80. Então demonstrando fraqueza por parte dos compradores. Então a compra pelo gráfico diário ainda fica contrária à própria tendência também, seja do diário ou do gráfico semanal. Então não me animaria tanto por essa entrada. VEG3, compra que a gente está em andamento, está basicamente no nosso preço de entrada. A gente recomendou a entrada no pregão de ontem, então não tem nenhuma mudança. Expectativa de poder, gerou um candle de correção desse grande candle de alta. A expectativa é que essa ação faça um movimento aí de subida. Ainda está batalhando aqui nessa zona de resistência que ela tem pela frente. Vamos ver se ela consegue na segunda-feira fechar de maneira mais forte. Semanal até fechou em alta de 0,29.
Mesma coisa aqui, ó, candle de força, candle de indefinição. Vamos ver se ela consegue ganhar força para buscar essa região aqui de resistência lá no semanal, ou seja, que vai ficar lá na faixa dos 29,14, o que favoreceria a nossa operação em andamento. CEMIG 4 terminou o pregão de hoje com alta de 0,96%. A gente está dentro de uma venda em cima desse papel. Então seguimos aí na vendida na CEMIG 4. Essa venda com entrada ali por volta dos 10,39, está acima do nosso preço de venda, segue válida. Dalton, pode entrar nessa operação? Pode, sim. Tem algum sinal que vai dar certo? Não, tá a favor da tendência. Se ela reverter essa tendência, a gente pula fora. Gerou um engolfo de alta aqui, voltou para cima de uma região aqui de suporte, assim, bem no limite, né? Bateu e fechou ali no limite, não conseguiu gerar um fechamento mais relevante, apesar do candle bom. Então seguimos ainda sem nenhuma mudança de stop. Qualquer mudança que eu venha fazer, eu vou comunicar dentro do aplicativo DV Invest aí para vocês. Então fica antenado lá no menu recomendações. Seguindo aqui para falar de CSAN3. Seguimos também na venda, no papel, lembrando a venda na faixa dos R$ 18,51. Aconteceu por aqui assim, ó. Aqui, mais ou menos aqui por aqui. E a gente está pegando esse movimento de baixo, o objetivo ainda está aqui mais para baixo, seguimos na venda do papel, o papel gerou um pivôzinho de baixo no pregão de hoje, caiu aí 1,76%, não temos aí nenhuma alteração ainda do stop. Se tiver, lembrando, vai chegar aí no seu aplicativo, na palma da sua mão ou na sua tela do computador, se você acessar app.dvinvest.com.br. O próximo ativo a ser comentado é a VBBR3, que temos uma venda também em andamento por volta dos 16,82, fechou em 16,89 acima da nossa venda, seguimos também posicionados, stop está para cima dessa, mais acima um pouco dessa máxima, também não tem nenhuma alteração por enquanto. Essa aqui foi um pouco mais negativa no sentido de não ter conseguido fechar abaixo dessa zona de suporte, ou seja, respeitou, gerou sinalização de alta, tem ali a zona de resistência pela frente, então aguardar provavelmente mais um pregão para avaliar possível mudança aí de stop dessa posição, ou mesmo encerramento. A ITUB 4, que terminou o pregão bem, com alta de 0,86%, gerando um engolfo de alta em cima desse candle pequeno, o que é um sinal positivo, vem dentro do movimento de baixa mais longo, então fica uma expectativa de poder buscar a média móvel 3 períodos, assim como fez aqui, ó, gerou um sinal de alta e veio para cima. Resistência na faixa aí dos R$ 23 a R$ 23,06, zona de resistência para ação. Superação da máxima do pregão de hoje confirma esse engolfo de alta, 22,97, e aumenta a probabilidade de subida, de correção da tendência de baixa. Essa aqui, ó, muda essa tendência se tiver um movimento rompendo aqui essa região, essa máxima na faixa dos 26,43, ou se passar a gerar ali fundo no mesmo nível fundo anterior, ou fundo ascendente melhor ainda para cima da média móvel de 13 períodos. Mas por enquanto no gráfico semanal e no gráfico diário continua dentro de uma tendência de baixa, mas apontando para ter um processo de correção dessa tendência de baixa. Uma correção é um movimento lateral, um movimento de alta do preço, onde a gente não espera tanto do movimento em termos de evolução do preço. A BEV3 teve um dia muito forte de alta, um engolfo de alta também aqui, alta de 2,69%, candle grande, superando ali duas máximas anteriores e criando a expectativa de poder ter algo para cima. Olhando aqui para a projeção de alta de um pivô que essa ação venha a gerar, aqui na faixa primeiramente dos 13,96, que coincide com a região de fundos ali anteriores, e depois é uma projeção ali de 100% de toda essa subida sendo projetada a partir dos 13,30, por volta dos 14,38, que coincide aqui com essa zona de resistência desse topo. Então são dois pontos de projeção de alta para a BEV nesse movimento de subida. Entrada aqui na superação da máxima aqui desse topo 13,85 vai significar a retomada da tendência de alta de curto prazo, mas ficando um risco um pouquinho maior, né? Se a gente entrar comprando, botar o stop aqui de 4,09%, vai ter que ultrapassar esse aqui para gerar uma relação risco-retorno de 1 para 1, ou seja, da segunda projeção de alta. Então tem um risco aí um pouquinho maior para a entrada de pivô de alta. Mas para quem entrou aqui no início do pregão, até comentado lá no radar do mercado no pregão de hoje, quem entrou segue com stop aqui abaixo dos R$ 13,30, por exemplo, em R$ 13,29. TIM S3, segundo dia de forte alta, 3,29%. Desse dia de forte alta, dá para perceber o que aqui, ó, um pivô de alta.
Então a gente tem aí uma retomada da tendência de alta de curto prazo, a ação batendo na zona de resistência aqui, que é esse patamar na faixa ali dos R$ 13,23. E dentro do que ela fez aqui, ainda a tendência, por mais que tenha subido forte nessa semana, ela ainda continua dentro de uma tendência de baixa. E aqui um bom desafio para o papel na faixa dos 13,23, fechou em 13,18. O gráfico diário se essa ação, pensando no swing trade, eu entraria comprando aqui? Não. O que me interessaria mais seria por ou ela gerar fundo ascendente, ou gerar uma lateralização, enfim, por aguardar algum processo de correção para avaliar uma compra em cima desse ativo, os próximos pregões aí da próxima semana. Mas é um ativo interessante para ficar atento, porque se passar a gerar sinalizações de alta para cima ali uns 13,20, fica mais interessante para se buscar alguma operação de compra no ativo. Quem fechou também o pregão bem é MRV3, que vem com um cenário bem deteriorado de prazo mais longo. Olha só a tendência de baixa pelo gráfico mensal. Isso aqui, cada barra dessa aqui representando o comportamento de um mês, então uma tendência bem definida de baixa no papel. E tentando gerar um sinal de recuperação. Olhando para o gráfico semanal aqui agora, ó, superou as máximas das 2 últimas semanas, o que cria uma expectativa de repique de alta após essa queda que saiu aqui lá da faixa dos 13,40 até um patamar de 7,30. Então essa região, olha a desvalorização do papel. Então faz sentido ter algum processo de correção. Nesse faz sentido, nessa sinalização de alta no gráfico semanal, o que é interessante buscar aqui? Ela subiu 6,02% nesse pregão e anulou a tendência dela de baixa. Com base nisso, vai ficar interessante para buscar operações de compra. Então, ficar de olho numa correçãozinha nos próximos pregões pode trazer oportunidade de compra mais próxima ali da média, tentando pegar um movimento de subida. Para quem entrou comprando o rompimento dos 8,19, faz sentido trabalhar com stop em 7,66. Estaria bem protegido, estaria abaixo da zona aqui de resistência, mais média move 13 períodos e abaixo da mínima de um grande candle de alta, representando força e continuidade do candle anterior, que também já foi um candle relevante de alta. O outro ativo para a gente falar, só lembrar que no diário a tendência ficou indefinida, com viés de alta, e no gráfico semanal a tendência de baixa, mas apontando para ter uma correção que pode buscar a média que está aqui nesse momento na faixa dos 9,26. CSNA3, ativo que terminou o dia aqui trabalhando em queda mais forte. E dentro dessa queda mais forte que eu digo é a tendência de baixa, a tendência mais forte, a queda foi de 2,33%. Pivô de baixa, nenhum sinal de mudança, candle de definição mais abaixo do suporte. Qualquer sinalzinho mais forte que ela possa emitir aqui para criar uma expectativa de subida é através da superação da máxima do pregão de hoje, 15,75. E mesmo assim, que tem um risco aí por conta de estar em cima da zona de resistência do fundo anterior ali na faixa dos 15,65 e depois resistência logo na sequência que tem a média aqui 16,85 e um pouco abaixo o gap de 16,40 a 16,50. Então ativo também alinhado para baixo, topos e fundos descendentes no gráfico semanal, sem um cenário mais adequado para entrada nesse momento. Ou seja, que reduz o risco, né? Que tem uma expectativa maior de subida. Semin 3, que olhando aqui para o ativo, olha, martelo no gráfico diário, depois de um longo movimento de queda que cria uma chance de, ao superar a máxima desse candle, aumentar a probabilidade de subida, buscar ali a zona de resistência, antigo suporte desse fundo ali que eu já marquei e esse aqui. Ou seja, uma região ali por volta dos 4,08 até 4,12, zona de resistência importante para esse ativo. Qualquer compra aqui seria um pouquinho para o tiro mais curto para essa região de resistência que eu já mencionei ou para a média móvel exponencial de 13 períodos na confirmação desse martelo. E lembrando, é uma compra contra a tendência não só do gráfico diário, mas também contra a tendência do gráfico semanal que está dentro uma forte tendência de baixa. E FESA 4 para falar aqui, que também foi mais um pedido feito lá aí dentro dos comentários, ativo que se encontra dentro também de uma tendência de baixa. Quando fala assim dentro de uma tendência de baixa, o que faz com dentro de uma tendência de baixa? Preferencialmente a gente busca venda, de maneira geral seria isso. Mas o papel aqui, candle de indefinição, se superar essa máxima, compraria? Não, não compraria. A estratégia de compra, para mim, qualquer que seja em termos de sinalização de alta, seria preferencialmente já para cima da região ali na faixa dos 49,50. Acima dos 49,50 fica mais interessante para planejar algum tipo de compra no papel, porque pelo gráfico semanal não ficou legal. Exemplo,
Quem entrou comprando aqui um fundo ascendente lá na média, na região de topos anteriores, acionou stop no decorrer dessa semana. Esse fechamento da semana aqui com queda de 8,72% para baixo dessa região aqui, que era antigamente suporte, virou resistência. E aí ela monta um fundo, martelo, não vai, reverte, aí fica uma expectativa maior de buscar o próximo piso, né, do andar. Esse aqui seria o andar. E buscar o piso do andar, que é o teto agora do andar, uma região ali por volta dos, começando na faixa dos R$ 42,10 até um patamar de R$ 49,38. Aqui, ó, para baixo, o suporte mais relevante que ela vai ter vai ser por volta dos R$ 41,80. Seguindo para falar aqui do Google, do BDR do Google 34. Ação não, BDR que está brigando para ver se gera ali um processo de recuperação em cima desse nível que era para ter se segurado acima, não segurou. Mas ainda está dentro da tendência de alta, movimento longo de subida, faz uma correção, candle de definição ali mais próximo da média. A primeira alternativa de compra ideal seria aguardar até a superação desses 77,57 para buscar alguma compra, por exemplo, de swing trade, tentando pegar um movimento de subida em busca de uma realização de lucro ou se aproximar ali para uma realização de lucro mais próximo da região de resistência na faixa dos 82,10 a 83,18. Então, um sinal mais negativo aqui nessa semana. A semana caiu ali na faixa de 6,52%. Perda da mínima dessa semana aumentará a probabilidade de entrar no movimento de queda a favor da tendência de baixa de prazo maior. Falando de prazo maior, gráfico semanal mesmo. Então, expectativa mais negativa nesse momento. Só o curto prazo está dando a tendência de alta, mas dando sinais de enfraquecimento quando volta para baixo, de níveis ali de suportes relativamente importantes. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Aproveite aí bastante seu final de semana. Comente aqui embaixo também quais ativos que você quer que sejam falados na próxima análise de fechamento de pregão, lá na segunda-feira. Nos veremos em breve. Quando falo disso em breve, já no final de semana, no radar da semana, já nos veremos por aqui. E segunda-feira também estaremos aqui de volta. Um grande abraço, até mais.